Boa noite a todos. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro Disciplina Cristã. Tópico 2: quais são os tipos de disciplina cristã? Consideremos agora os diferentes tipos de disciplina cristã. Há 3 tipos. Primeiro, quando o irmão peca contra outro irmão, Mateus 18, versículo 15 ao 17. Segundo, a disciplina da vigilância paterna e do cuidado pastoral. Gálatas 6, versículo 1, Atos 20, versículo 28 ao 31, 1 Tessalonicenses 2, versículo 11 e 12, 1 Timóteo 5, versículo 19 ao 21. Terceiro tipo, a disciplina de Cristo como filho sobre sua própria casa. Hebreus 3 e João 13. As duas primeiras têm caráter pessoal. A intenção delas é evitar a disciplina da Assembleia. Primeiro, um irmão pecando contra outro irmão. Quanto a este caso, as instruções de Nosso Senhor são simples e claras. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, reprova-o, conta-lhe sua falta, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, assembleia. E se também não escutar a igreja, considera-o que ele seja para ti como um gentio e publicano. Mateus 18, versículo 15 ao 17. Nestas palavras de nosso gracioso mestre, não podemos deixar de notar imediatamente o cuidado especial que ele toma para nos lembrar que este não é um caso de disciplina da Assembleia, mas de ofensa pessoal de um irmão contra o outro, alertando-nos contra confundir as duas coisas, que tem causado grande tristeza e prejuízo na igreja. Sempre foi o esforço de Satanás, ao qual a carne em nós está muito disposta a ajudá-lo, entre parênteses, rebaixar as questões da Assembleia, tornando-as em questões pessoais, ou elevar assuntos pessoais, tornando-os em questões da Assembleia, usando assim o nosso orgulho natural para produzir o caráter, para produzir o câncer, melhor dizendo, do espírito partidário da Igreja de Deus. A história da Igreja, desde os tempos dos apóstolos até agora, contém a triste confirmação disto. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o ou reprova-o, conta-lhe sua falta, entre ti e ele só. O que nosso manso e humilde mestre pretendia com essas palavras?
simplesmente isto, que o irmão que foi injustiçado vá até seu irmão no espírito daquele amor que cobre uma multidão de pecados e com a intenção de que o pecado de seu irmão não seja apenas coberto, isto é, que permaneça em segredo para todos os outros, mas sim que seja confessado e julgado, como na presença de Deus. Ser assim totalmente posto de lado entre Deus e o irmão que pecou, e entre os próprios dois irmãos, a maneira de nosso amoroso e gracioso Deus, de quem devemos ser imitadores. Ele dá liberalmente e não censura. Tiago 1, versículo 5. E ele perdoa liberalmente e não censura, dizendo: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, versículo 17. Este último é muito mais difícil para nós do que dar e não repreender. A intenção é que o pecado do irmão não seja mantido em segredo, ou melhor, totalmente eliminado, antes que possa chegar aos ouvidos de uma terceira pessoa. E muito menos da igreja. Mas, se o irmão não te ouvir, leva contigo um ou dois, uma testemunha no sentido do amor e da graça, mas duas no sentido da sabedoria, de acordo com o caráter individual do irmão que errou e o resultado mais ou menos esperançoso da sua própria conversa privada com ele. Neste último caso, seria mais provável que duas testemunhas impressionassem a consciência do irmão que havia falhado. E, em certos casos, seria sensato não comparecer perante a igreja como testemunha em sua própria causa, caso o assunto tivesse que ser levado perante a igreja. Os irmãos estejam à vontade, se quiserem complementar aí os comentários do irmão, ou fazer alguma questão, trazer alguma questão. Parece que o cerne desse primeiro tipo, né, é a questão daquilo que é pessoal, né, que é individual, que é entre um irmão e o outro. E parece que o escritor quer nos deixar claro, né, entender que não deve confundir com a assembleia, né? Aquilo que é pessoal, aquele problema, né, entre dois irmãos, deveria ser resolvido ali entre os dois irmãos, para ficar bem separado isso, para que não haja confusão. Então parece que o Senhor deixou isso muito bem escrito, né? E ele está tentando trazer isso daqui para nós, para que não haja, é o que me parece, para que não haja essa confusão. Então, quando houver um problema, né, um litígio ali entre dois irmãos, que deve ser resolvido entre os dois e que não deveria, né, ser levado para a Assembleia. Isso só no caso de não ouvir as testemunhas, né, levando as duas testemunhas, e aí
Se também não houve as testemunhas, aí tudo bem, aí iria para o outro patamar, né? Iria se elevar um pouco, iria levar isso ao conhecimento do público, né? Iria para todos. Mas que o princípio, né, o mais importante era tentar resolver entre eles dois somente. Se isso não fosse possível, conhecimento de mais duas, né? Um ou duas testemunhas. Se não fosse resolvido, aí sim, levaria aí ao conhecimento da Assembleia. Mas, se o errante não ouvir a igreja ou a Assembleia, e então? Ele endureceu seu coração contra as demonstrações dos fatos e protestos com lágrimas do irmão injustiçado por ele. O depoimento conjunto de duas testemunhas adicionais revelou-se sem efeito sobre a sua consciência. Até mesmo a exortação da Assembleia não foi escutada. O que resta, diriam alguns, senão a dolorosa necessidade da disciplina da Assembleia? Ele não deveria ser colocado fora de comunhão? Não. Diz o filho sobre a sua própria casa, que é mais sensato, mais sábio e mais gracioso do que todos nós. Se também não escutar a igreja, considera-o, isto é, para aquele contra quem ele pecou, como um gentio e publicano. Ele, o cabeça do seu corpo. E um detalhe aqui, né, irmãos, que estou percebendo também, não sei se os irmãos perceberam aí, né? Ele fala que é somente. Só um instante. Opa, voltando aqui, irmãos, perdão. Surgiu uma ligação aqui. Então, voltando aqui, irmãos, ele deixa claro que quem vai considerar ele como gentil e publicano é aquele que foi ofendido, né, pelo que eu estou entendendo, e não todos. Vou ler novamente aqui para ver se estou entendendo errado. Diz o filho sobre a sua própria casa, que é mais santo, mais sábio, mais gracioso do que todos nós. Se também não escutar a igreja, considera-o, aí está entre parênteses, né? Isto é, para aquele contra quem ele pecou, como um gentil e publicano. Então significa que todo mundo vai considerar ele, né? Pelo que eu estou entendendo. Parece que é só contra quem ele pecou, que vai considerar ele como gentil e publicano. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Ele, o cabeça do seu corpo, a igreja, como ele é nosso Senhor, mestre e salvador pessoal, não nos permitirá
é levar questões pessoais em questões da Assembleia, nem rebaixar as questões da Assembleia em assuntos pessoais. Prestemos atenção a esta advertência do nosso bom, grande e sumo pastor. Que tristeza, sofrimento, angústia e destruição poderiam ter sido poupadas às preciosas ovelhas e aos tenros cordeiros de seu rebanho, se seus subpastores, como boas ovelhas, tivessem ouvido sua voz e acatado suas precisas instruções. Que ele nos conceda ser fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2, versículo 1, e ser cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1, versículo 9. Pode acontecer e acontece que tal irmão impenitente, endurecido e perseverante num obstinado mal proceder, se torne finalmente sujeito à disciplina da igreja e seja excluído da Assembleia. Mas isso é algo bem diferente. Não se evita um extremo tão triste, colocando-se à frente do Senhor e além de sua palavra, mas esperando nele e seguindo sua palavra. Outro caso de disciplina cristã, embora não seja disciplina da Assembleia, é o de um irmão que andar desordenadamente, isto é, como explica o apóstolo, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, intrometendo-se na vida alheia. 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 ao 16. O apóstolo aqui ordena, com a solenidade da autoridade apostólica, como em 1 Coríntios 5, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de alguém assim. A razão de sua linguagem solene neste caso é porque a ociosidade, tão severamente repreendida nas páginas da Santa Escritura e até mesmo pelo mundo, abre a porta para o tentador, como testemunhado pela advertência no exemplo de Davi. Mas, afinal de contas, este não é um caso de tirai, pois, dentre vós, ou de disciplina da Assembleia, como em 1 Coríntios 5, mas de disciplina a ser aplicada pelos irmãos, individualmente, contra o ocioso e de maus intentos, afastando-se de toda comunhão pessoal com ele. A intenção deste tipo de disciplina cristã é agir pela força
de tal testemunho unido sobre o coração e a consciência daquele que andar desordenadamente e assim evitar sua excomunhão da Assembleia. O apóstolo então continua, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai, não distirai dentre vós, mas notai o tal, e não vos mistureis, não mantenhais companhia com ele, para que se envergonhe. Isto é, que o irmão em erro possa ver seu mau caminho e abandoná-lo, e assim ser poupado da disciplina final, isto é, da disciplina da Assembleia, que pode se tornar necessária devido a alguns dos sérios frutos de sua ociosidade. Por esta razão, o apóstolo conclui com as graciosas palavras: todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Sua linguagem, neste caso, é muito diferente daquela em 1 Coríntios 5. Quanto ao caso em Mateus 18, gostaria de fazer algumas observações sobre um erro, para falar com delicadeza, que não é raro de acontecer. Refiro-me ao caso de um irmão que se abstém de partir o pão, seja porque se considera insultado ou injustiçado por alguém na Assembleia, ou, o que é pior ainda, porque ele nutre uma antipatia ou suspeita pessoal contra a pessoa que o ofendeu. Se agir assim no primeiro caso acima mencionado, constitui-se acusador e juiz em sua própria causa, provando assim o quão pouco aprendeu a conhecer-se e a julgar-se, seu orgulho, sua vontade própria e o poder cegante dessas coisas o levaram a tal presunção. E quão pouco ele percebeu em sua alma o verdadeiro caráter da igreja como corpo de Cristo. E não só isso, mas ao excluir-se da mesa do Senhor, por causa de seu irmão que lhe é desagradável, ele nega ao Senhor não apenas o tributo de reverência em adoração e ação de graças que lhes são devidas, no memorial de seu amor, mas rouba de si mesmo todas as preciosas bênçãos relacionadas com a mesa do Senhor, para se vingar de seu rosto. Ele corta o próprio nariz. Que loucura! Sem falar da triste condição de alma que causa isso. Tá ficando claro aí, irmãos? Se tiver alguma questão ou algum complemento, pode ficar à vontade.
Minha resposta a isso é simplesmente esta. Em assuntos divinos, a regra para nossas ações deve ser a palavra de Deus e não os sentimentos e princípios naturais. Em nenhum desses casos, a Escritura justifica tal passo de independência. A esses, eu deveria dizer: se você acha que seu irmão lhe faz mal, por que não, depois de agir de acordo com Mateus 18, considerai-o, você e não vocês, como um gentio e publicano? Ou seja, você pode recusar-lhe a mão direita de comunhão, não notando mais a presença dele na Assembleia. Ou seja, repetindo, você pode recusar-lhe a mão direita de comunhão, não notando mais a presença dele na Assembleia. Nenhuma palavra é dita de que ele deveria ser excluído da Assembleia, muito menos de você se colocar sob disciplina no lugar dele. Como falado anteriormente, né, parece que o cerne, né, desse primeiro tipo, né, desse primeiro ponto, é que não deve confundir aquilo que é pessoal, aquilo que é individual, com o coletivo, né, com a Assembleia. Então, é bem claro que isso pode realmente acontecer, a gente pode dar lugar à carne, né? E se der lugar à carne, óbvio que pode ficar ali ainda alguma coisa, né? Algum rancor, algum sentimento, algum orgulho, alguma situação, e de criar, né, um clima, né, desagradável, né, durante a reunião. O ser humano é assim mesmo, a carne é desse modelo, e o cuidado, né, da palavra de Deus e do que o escritor está tentando aqui nos mostrar, parece que é isso, de que não haja esses sentimentos, né, mas que a gente possa agir sempre em submissão, né, à palavra de Deus, ao nosso Senhor Jesus, para que a gente possa agir pautado no que está escrito lá em Mateus 18, né, até aconselho, se os irmãos quiserem, né, dar uma lida nesses versículos, né, para que fique melhor ainda o entendimento, porque tem alguns versículos que só estão por parte, não estão completos. Então, para ficar melhor ainda o entendimento, se os irmãos quiserem, dar uma lida também nesses versículos depois, para poder ainda ficar mais claro este ensinamento. Precisa levantar a mão, pode falar, viu, irmão? Quem quiser falar aí, pode interromper, pode falar, pode ficar à vontade. Boa noite, irmão. A minha pergunta é bem fácil. É porque eu tive que sair Tomara, um né? pouco. Tomara que seja. Eu tive que sair um pouco. Aí tive que atender, né? Aí saí um pouco, estou voltando. Eu só queria que o irmão citasse os versículos, que é importante, sim, a gente ler, a gente dar uma olhadinha depois. Pode ser? Se eu tivesse essa memória toda, Jefferson vai nos ajudar, voltando bem devagar. A gente vai, olha, eu lembro de Mateus 18, esse aí não tem como esquecer. Aí vai vir 1 Tessalonicenses, não me lembro mais, 1 Coríntios 5, 1 Tessalonicenses eu já não me lembro, Gálatas, vai ter vários versículos. Pode voltar um pouco lá em cima de novo, Jefferson, e a gente vai descendo só para a irmã ir anotando os versículos? Eu já anotei Mateus 18, 1 Tessalonicense. Eu leio o capítulo todo, o capítulo todo. É importante isso. É bem Pronto, a partir importante. daí. É bom que a gente vai relembrando de novo, a gente tinha até esquecido o tipo aí. É um irmão pecando contra outro irmão. Pronto, a partir daí. A irmã já pode ir Pronto. olhando os versículos, vai subindo, vai agora devagar aí, Jeff, subindo agora.
ou descendo, deixa eu ver. Já temos aí em cima, ó, Mateus 18, do versículo 15 ao 17. Sim. Aí depois vai vir Gálatas 6, versículo 1. Atos 20, versículo 28 ao 31. 1 Tessalonicenses 2, do 11 ao 11 e 12. 1 Timóteo 5, 19 ao 21. 1 Timóteo. Hebreus, 1 Timóteo 5, 19 ao 21. Hebreus 3, deve ser o capítulo inteiro, e João 13, capítulo inteiro também. Então, tem muita coisa, viu, para ler. Mas assim, sim, exatamente, eu quero ler tudo, porque isso pode passar despercebido na Assembleia mesmo, mas assim, isso aí é uma realidade, viu, irmão? Isso aí é uma realidade. Eu tenho pouco tempo de Assembleia, mas, assim, eu já notei algum mal-estar, assim, comigo envolvida não, mas, assim, já notei o mal-estar e isso aí é muito importante, a gente tomar para si e não cometer esses erros, né? Porque, assim, a Assembleia até só uma reunião é uma unidade. Se um irmão, uma irmã tiver alguma queixa, de outro irmão, isso vai, como o irmão falou aí, vai atingir toda a Assembleia, né? A gente nota. Os irmãos acham que não, mas quem está ali nota que tem alguma coisa errada. E esse assunto é muito importante. Desculpa eu me alongar muito. Nada, tudo bem. Estamos aqui para isso mesmo, para aprender, e é uma reunião informal, pode ficar à vontade. É um assunto extremamente importante, né? Para quem não está em Assembleia pode não entender muito bem, mas para quem já está em Assembleia, né, há algum tempo, vai perceber, onde existia o ser humano, né, onde existia a carne, sempre surgirão pecados, problemas de vários tipos. Nós não estamos livres disso. Acho que o irmão Luiz Amalfi que fala, né, quando casa era só um problema, agora é dois, né, são duas carnes. É mais ou menos assim que ele falou. Uma carne somando com mais uma são duas, então é dois problemas, é o problema em dobro. Imagine 3, 4, 5, 10, 100 pessoas, problema triplicado. Então é carne, onde tiver carne, é isso daí mesmo. E a gente precisa entender para poder confiar na palavra de Deus e não em nós, e não na nossa inteligência ou na nossa educação, tá? Tudo isso daí é carne e vai cair. Temos que confiar na palavra. O que diz em Mateus 18? O que tem que ser feito? Vamos ver lá o que está falando. Vamos lá em segunda, o que Paulo falou lá do irmão que ia andar desordenadamente e tal. O irmão lá de 1 Coríntios que estava tendo relação com a madrasta. Opa, ali já tinha que afastar mesmo, a situação ali é outra. Então a Assembleia deveria ter disciplinado e ele estava ao contrário, a Assembleia estava fazendo vista grossa para aquele pecado que nem entre os gentios se nomeava. E a Assembleia fazendo vista grossa, o filho tendo relação com a madrasta, né? Certamente jovem. E aí Paulo vai repreender, vai entregar ele a Satanás para destruir a carne dele, mas para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então ele era uma Assembleia deixou chegar também àquele ponto. Então, será se o irmão não notou isso? E por que não chamou esse irmão para uma correção? E deixou a situação evoluir tanto a ponto de Paulo ter que chegar a fazer isso. Então, a gente aprende, entende que o Senhor não quer isso, não quer o extremo. Mas o extremo pode chegar ao extremo por falta de que não teve o cuidado no início, né? É como uma criança, né, que a gente está educando, né, um filho, né, trazendo agora para uma outra assembleia, a assembleia em casa, né? Os pais. Todo mundo sabe disso, aquele pai ou aquela mãe que fica só passando a mão na cabeça do filho, desde a tenra idade, o filho está errando ali só passando a mão na cabeça, que não tem problema, e quando descobre que criou um monstro, né? Quando ele fica maior, aí os pais costumam falar, agora, o outro chega e fala, agora não tem mais jeito, né? Ele já engrossou o cangote. O pessoal mais velho costuma falar isso, ele já engrossou o cangote. Aí não adianta mais bater, não.
ou a asa está muito grande, então agora não tem mais jeito, ele já sabe voar, e aí agora é complicado. Então, né, a gente tem que tomar esses cuidados. Né? Se percebeu que alguém está andando de forma errada, ou com você mesmo, ou até fora mesmo, de outro jeito, a Bíblia nos ensina isso. Repreende o seu irmão. Não deixa ele andar no erro. Então, a gente pode conseguir resolver aquilo ali entre um ou dois ali, ou só duas pessoas, e talvez não precise nem chamar testemunhas, e já consegue resolver. A gente vai encontrar vários versículos nos ensinando a fazer assim. Como vai estar lá em Tiago também, se você conseguir converter o seu irmão do erro, né, do caminho errado, cobrirá uma multidão de pecado e tal, salvará a alma dele, alguma coisa assim. Está lá em Tiago isso. Então, acho que é Tiago 5, né? Tiago 5, ou Tiago 1,5, alguma coisa assim. Então, a gente chegar logo no início, não deixar crescer como a igreja lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, né, 5, né? Deixou crescer aquela situação, a ponto de Paulo ouvir, né, já os comentários, né, por parte já de outros que estavam comentando isso. Ou seja, tão claro, tão público que estava esse pecado. Então não pode deixar isso acontecer. E aí, com aquele outro cuidado também, de agora eu estou com um problema que foi pessoal, mas já foi resolvido e mesmo assim eu ainda continuo ali. Aí, não vou mais partir o pão porque esse irmão errou ali contra mim, sei lá. Eu não tenho muito, não gosto muito dele, eu não vou com a cara dele, né? A gente já ouviu isso, né? Tem pessoas que falam assim: o meu sangue não bate com o dele. Isso aí, não pode uma coisa dessa acontecer entre nós. Entre os pagãos, tudo bem, mas entre nós, o meu sangue não bate com essa pessoa, não vou com a cara dela, não gosto da voz, eu não gosto do estilo. E aí, não vou mais ficar na assembleia, ou não vou participar da ceia por conta disso, né? É loucura, né? É um absurdo isso, mas pode acontecer com qualquer um de nós. É importante estarmos atentos, vigilantes, para não dar lugar a essas armadilhas da carne, da alma. Temos que estar muito atentos aos sentimentos. E sempre pensar que o Senhor cuida de cada um e o Senhor cuida da Assembleia. Eu tive uma experiência de notar o comportamento de um irmão e, mesmo notando, eu me coloquei em oração, só que não deu tempo, né? A resposta veio que era para eu ir ao irmão e conversar com esse irmão. Só que a assembleia aconteceu coisas e o irmão foi tirado da comunhão. Quando eu recebi a resposta do Senhor para ir ao irmão para conversar com ele, ele foi tirado de comunhão. Então, mesmo ele foi tirado de comunhão, e só que ele não quis continuar na Assembleia, né? Então, aí já não poderia mais a necessidade da conversa, né? Eu creio que o Senhor não só evitou um desgaste, né, entre irmãos, no caso de mim e desse irmão, mas usou a Assembleia para trazer disciplina. Infelizmente, o irmão nem a disciplina da Assembleia ele deu ouvidos. Então, ele com certeza ele não daria ouvidos a mim. Mas, como eu falei no início, é o Senhor cuidando. Inclusive, irmão Isaac, tem um livreto falando exatamente nesses assuntos. Eu agora não lembro o nome do livro, mas no próximo sábado, porque assim, eu li, né, e devolvi para a Assembleia. Então, no próximo sábado, eu vou dizer o nome do livro para os irmãos que estiverem interessados. Justamente falando sobre o comportamento dos irmãos na Assembleia, né?
porque a gente está ali pelo Senhor, não é pelos irmãos, não, não é? É isso, é. Vamos continuar então, né? Agora aqui no segundo caso, né? No segundo caso, isto é, onde você tem algo em seu coração contra um irmão, por que você não age de acordo com a clara ordem do Senhor em Mateus 5? Olha aí mais um, Mateus 5, 23 e 24. E vai até seu irmão, a fim de livrar seu coração do que você tem contra ele. Na passagem que acabamos de referir, o Senhor ordena-nos, olha só, é uma ordem, que procuremos o nosso irmão, não apenas quando temos algo contra ele, mas se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Está escrito. Certamente, então, você deve ir até ele se tiver alguma coisa contra ele e reconciliar-se com ele. Mas, em vez disso, você vira as costas ao altar e fica longe com a sua oferta. E graças devido a Deus. Que cegueira em pecar assim contra Deus e contra seu irmão. Agora aqui tem uma nota aqui, né? Presumo que na passagem acima não se trata de ter feito ou sofrido algo errado, mas de sentimento pessoal e animosidade. No terceiro caso, isto é, fica afastado da mesa do Senhor porque você acha que tem motivos para suspeitar de um irmão, seja por ter notado algo errado em sua caminhada ou por ter ouvido algum mau relato sobre ele. Saiba que sua maneira de agir parece ser ainda mais perversa e pecaminosa. Pois ou a coisa ruim que você notou em sua caminhada, ou que ouviu falar dele é de tal natureza que o torna sujeito à disciplina da igreja, isto é, causa sua excomunhão da Assembleia, ou é de natureza menos urgente e solene. No primeiro caso, é seu dever informar a igreja sobre o mau proceder dele. Se for provado e conhecido por você como um fato, a fim de que o mal possa ser eliminado da Assembleia. Em vez disso, seja por medo dos homens, seja por motivos naturais do amor humano, das amizades ou das relações familiares, você se excomunga a si mesmo da mesa e da igreja, fazendo com que ambas sejam contaminadas, imaginando assim pacificar sua consciência e mantendo-a pura. Que impureza, que covardia, que pecado grave contra Deus, contra Cristo e a igreja.
O que fica claro, irmãos, é que é muito simples, né? A gente tem que sempre pensar no Senhor, como é que aquilo ali, e sempre em oração, né? E com o conhecimento da palavra também, é óbvio, né? Buscar sempre no Senhor a decisão mais acertada para cada situação. Cada situação é uma situação. A gente nunca pode criar uma regra e falar, ó, toda vez que acontecer isso, você vai lá e faz assim. Não. Cada situação é uma situação. Claro que a gente vai seguir alguns princípios. Então, por exemplo, aquele irmão lá de 1 Coríntios 5. Se eu vejo um irmão cometendo um pecado público, um pecado que está trazendo desonra ao testemunho, isso vai terminar trazendo problemas para a Assembleia, para o nome do Senhor, para a própria Assembleia. É óbvio que a gente não pode abrir mão de trazer isso daí. A gente não pode deixar para lá, não, tudo bem, tá, vou ficar só em oração aqui por essa pessoa. Não, 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 porque ele vai estar contaminando a mesa do Senhor, ele está contaminando todo mundo, ele está trazendo um mau testemunho, né? Então tem situações que são muito mais delicadas e que um princípio que a gente observa, né, como Paulo parece, né, que o Espírito Santo, o Espírito, não é Paulo, né, o Espírito Santo ali, parece que está sendo duro com aquela situação em 1 Coríntios de entregar uma pessoa a Satanás para destruir a própria carne. A gente vai ver o caso de Safira e Ananias, que morre logo em seguida. Então tem pecados, tem situação, a gente vai ver aquela oração, não ore para aquele pecado que é pecado para a morte, né? Eu acredito, lá não explica que pecado é esse, eu acredito que o irmão Mário também acredita assim, e outros irmãos, que é aquele pecado que está trazendo realmente esse mau testemunho, essa desonra, essa contaminação, isso está notório, isso está sendo feito de forma deliberada, né? E esse cristão, mesmo salvo, né? E ele está rebelde, obstinado e andando dessa forma. Então, esse tipo de conduta certamente é necessário que a gente seja mais firme por esses princípios que vemos na palavra quanto a esse tipo de pecado, de contaminação. Então, é muito importante nós julgarmos essas coisas, né? Vamos julgar a anjos, né? Então, quanto mais essas causas, essas coisas daqui da Terra, que nós estamos bem acostumados e vemos o que é grave e o que não é grave. E então, uma coisa é o irmão me xingar, uma coisa é o irmão não gostar de mim porque eu não paguei, sei lá, algum dinheiro que eu estava devendo para ele, ou qualquer outro tipo de coisa assim, que pode ser resolvido ali entre nós dois, ou até mesmo perdoar e deixar isso para lá. Não preciso trazer isso para a Assembleia, vamos afastar agora esse irmão, porque aí a gente pode jogar um irmão para fora, ele pode ficar muito triste com isso e deixar de ficar na Assembleia e a gente ser o motivo disso. Então não é para tanto. Então a gente precisa julgar, sempre estar em comunhão com a palavra, com o Senhor, para que a gente possa julgar essas coisas e não estabelecer uma regra, tem que ser assim, não. É no Senhor, mas a gente sabe, já dá para perceber o que é gravíssimo e o que não é. E o que pode ficar só entre nós e aquilo que não tem como ficar só entre nós e que precisa ser levado ao conhecimento, inclusive, da Assembleia, né? Imagine pecado de adultério, né? De repente, por exemplo, um irmão ali que está traindo, sei lá, a própria esposa, a esposa traindo o marido, isso está notório no bairro que você mora, em todo lugar, e vai trazer uma desonra, uma contaminação à mesa, um mau testemunho terrível, uma situação muito grave que ela precisa realmente ser resolvida. E penso que, com certeza, teria que trazer conhecimento de outros irmãos ali, né, com mais sabedoria, ou se você é um irmão mais novo e que ainda não tem tanta sabedoria para chegar lá, ou repreender, ou orientar, ou ensinar, ou repreender, sei lá, esse tipo de conduta. Então é necessário pedir realmente ajuda, primeiro ao Senhor e depois a irmãos mais experientes, para saber como tratar a situação que vai estar trazendo aí uma contaminação à mesa, que vai estar trazendo um mau testemunho. E aí você passa, como na lei dos homens, né, que a ser cúmplice de um crime. Até na lei dos homens, se você for cúmplice de um crime, você vai responder por isso também. Vai ficar preso por conta disso. Então a gente não pode, né, aceitar coisas desse tipo e, tudo bem, vou só orar aqui por ele e quem sabe um dia ele se arrepende do mal que está fazendo. Não, porque aí eu vou estar sendo cúmplice, conivente com ele, de tamanha contaminação
e de mau testemunho. E imagine nós, né, que nos separamos já, ou aliás, que o Senhor nos separou por misericórdia, né, de todo esse sistema que está aí. Imagine como é que fica. Ah, por que que eles saíram, tá vendo? É porque lá o pecado é acobertado, lá é de qualquer jeito. Foi por isso que eles não quiseram ficar aqui. Imagine como seria triste, né, para nós esse tipo de comentário. Pode ficar à vontade, irmãos. Quem quiser falar, pode falar. Somos um número menor hoje mesmo, então pode ficar tranquilo aí. Eu queria só tirar uma dúvida, irmã, já que é referente a esse pecado particular que os irmãos tinham falado antes, de repreender pessoalmente o irmão, repreender o irmão, vamos dizer assim, para não levar esse sobrepeso para a Assembleia, né? Se possível for resolver entre eles dois. Mas aí tem outra dúvida que eu queria que vocês não pudessem falar um pouco, né? Se for um pecado assim cometido entre um homem e uma mulher, por exemplo, que aí a repreensão já não é aconselhável, né? Já não é aconselhável, por exemplo, uma irmã peca contra mim, não é aconselhável eu ir lá e repreender ela, conversar, ou vice-versa. E aí, baseado aqui em Tito 2, queria que os irmãos comentassem um pouco, porque quando é varão, tudo bem, mas quando é mulher, eu tenho essa dúvida. Deixa eu ver se eu entendi, irmão. O irmão está falando sobre uma irmã que cometeu algum pecado, isso, algum erro, ficou notório ali, e o irmão tem que ir lá para repreender essa irmã, é isso? Isso, do mesmo, aquela primeira parte que os irmãos estavam falando, se o irmão pecar contra mim, vai repreender entre eu e ele, por exemplo, e aí, se no caso, se for uma irmã, que eu creio que fica mais complicado. Aí eu até lembrei aqui de Tito 2, que tem essa instrução aqui do apóstolo Paulo. Ah, tá, entendi. Não, realmente, quando se trata do sexo feminino, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Se realmente uma irmã tem que julgar muito, né, cada situação, né, a idade de cada pessoa, se é casado, é solteira, o local que isso aconteceu, que tipo de erro que foi cometido. Então é muito difícil a gente bater o martelo. Ó, tem que ser assim, como eu falei, não tem como criar uma regra para isso, mas a gente pode seguir alguns princípios. Então, não fica muito legal, pode incorrer em algum outro problema de você ir a uma irmã, uma mulher sozinha e repreender ou tentar corrigir ou tentar conversar com ela sobre alguma ofensa, algum erro que ela fez para com você ou que você mesmo fez para com ela. Então isso é um pouco mais complicado. Realmente seria melhor que uma outra irmã, uma outra mulher, uma irmã mais experiente pudesse intermediar essa situação. Vai depender muito do que está acontecendo ali, entendeu? Mas eu acredito que ficaria mais fácil assim se tivesse a presença de uma outra irmã, ou sei lá, ou talvez até um parente ali, daquela pessoa que também é cristã. O Senhor sempre vai nos ajudar, nos mostrar em oração qual será o melhor caminho para que isso não traga um outro problema, né? Porque pode terminar criando um outro problema, uma ofensa ainda maior. De repente o esposo dessa irmã não é cristão, vamos imaginar essa hipótese. O esposo da irmã não é. A irmã fez uma ofensa para você, ou você fez para ela. E, irmã, porque lá em Mateus está falando que tem que chamar em particular aqui. Eu quero conversar com a irmã aqui em particular. E aí alguém passa e vê. O adversário aproveita uma situação como essa. E aí já leva para o esposo. Sua mulher estava lá de conversinha com o irmão lá na hora da saída da igreja, da reunião, ou não sei o quê. Então isso pode trazer um problema ainda muito maior para todo mundo. Então a gente tem que ter realmente, mas foi bom, irmão, trazer isso aí. Nunca tinha pensado sobre, nunca aconteceu comigo. Então, realmente é um cuidado que devemos ter, né? E pedir sempre no Senhor a melhor direção para isso, mas pegando esses princípios, né?
de sempre ter o cuidado de imaginar situações que poderiam acontecer e trazer um problema ainda maior, como essa que eu citei, de um esposo que não é cristão, entendeu? E eu até de estar dando lugar à carne, né? Porque eu vou chamar uma irmã em particular, como é que vai ser isso? Vai estar em público, vai estar num lugar que só está eu e ela, então não pode, né? Eu ficar sozinho com a irmã, seja lá quem for, ou casado ou solteiro, não importa, não seria bom isso. Não é aconselhável isso. Então a gente tem que buscar sempre evitar tudo aquilo, fuja, né, de toda a aparência do mal. A gente nunca pode confiar na nossa carne e nem na carne do outro. Então é melhor sempre evitar, buscar sempre, se tiver que acontecer isso, que seja pelo menos num local que esteja mais pessoas transitando, ou em público ali, ou dentro da família, ou que tenha uma outra mulher, alguém presente ali, algo que não cause escândalo, não é para ninguém, então tem que ser algo com muita sensatez, entendendo realmente que não vai trazer um problema maior. Então tem que ser sempre no Senhor isso, orando, para que tenha certeza do que vai ser feito e baseado também no que está na palavra, né? Acredito que é isso, irmão. Não estou batendo martelo também não, entendeu? Que é um pensamento, não está escrito tão claro quanto a essa questão aí. Mas eu acho que a gente pode seguir alguns princípios, como esse aqui que eu falei. Obrigado, irmão. Tem até a passagem de Tito 2 aí, se não quiser ler, eu acho até interessante. É aquela que fala do ensinamento, que as mulheres tal, ensinar as outras, essa parte? Acho que é isso, né? Os varões tal, para quando fosse repreender, né? Os varões como se fosse anciãos, né? Pais tal, de forma, alguma coisa assim, né? Os mancebos, ele vai falar sobre cada classe, né? De pessoas ali para Tito, né? É isso mesmo. Tito 2, no versículo 3 até o 4, que fala sobre isso. É por isso que eu tinha essa dúvida, que eu sempre li esse aqui. Aí, quando os irmãos comentavam sobre essa questão de repreender o irmão, eu sempre tinha claro isso aí, mas quando parte para o lado feminino, ou vice-versa também, da mulher repreender outra irmã, eu creio, eu penso assim também. Uma irmã também, não sei se ela pode repreender outra também, que é outra dúvida também que eu tenho. E aí, baseado aqui em Tito 2, aqui do 2 ao 4. Eu me lembro um pouco dessa passagem, ele vai falar como irmãs, né? Para que ele repreendesse as mais jovens, né? Como as irmãs, se não me falha a memória. Era para ter um cuidado, né? Que era com amor, né? Com a irmã, só que aí não explora essa outra questão que eu explorei, de que é o cuidado de não dar lugar à carne, né? Ao adversário, de falar alguma coisa ou levantar alguma suspeita. Então eu voltei para esse outro lado que não está escrito lá, se não me falha a memória, em Tito está mais escrito sobre essa questão do grau de repreensão, né? De como seria isso, né? Então, as jovens, né, como a irmãs. Então, como é que você repreende sua irmã quando sua irmã entendeu? É mais ou menos assim, né? Então, e os mais velhos ali, né, com respeito, né, e tal, porque são mais velhos. Então, mesmo se porque Tito era mais novo, né, Timóteo também. Então, acho que Paulo está tendo esse cuidado com eles, como eles ficavam ali, né, como líderes, né, ali à frente, supervisores. Então, que eles deveriam tomar cuidado com essas pessoas mais velhas e também com os mais novos, né? Porque eles também eram novos. Então imagine, o mais novo não vai querer aceitar muito a repreensão de uma pessoa mais nova se for de uma forma grave, entendeu? Então imagine você sendo um jovem, chegar para um outro jovem e repreender ele de forma dura, severo ali, entendeu? Olha, você está errado, não quero mais que você faça assim, isso aí vai trazer muito problema e tá. E alterar um pouco a voz ali, entendeu? Falar de uma forma mais grave. Esse jovem certamente não vai aceitar isso, porque você é da mesma idade que ele, ou até mais novo, sei lá, tá muito próximo ali. Ele vai terminar não aceitando. Então é uma questão de sabedoria, né? De você persuadir, de conseguir convencer esse outro de que ele errou, entendeu? Mas vai ter um momento que, com outras pessoas, que ele vai falar, com esse você seja mais grave. Acho que é com o Tito também que ele vai falar isso. Aí você vai falar com mais gravidade e tal. Então era a forma de falar. Ele está indo para esse lado, se não me falha a memória. O irmão tá aberto em Tito? Tá. É isso mesmo ou não? Porque eu não estou com a Bíblia aqui aberta agora. Eu li isso há algum tempo. Se não me falha a memória, é mais voltado para isso.
na realidade, o apóstolo Paulo aqui, ele exorta Tito a colocar mulheres mais velhas para exortar as mais novas, no caso. Ele não aconselha o homem, o varão, ir lá conversar com ela. Foi por isso que eu lembrei, que eu fiz a pergunta para o irmão, eu lembrei dessa passagem. É porque ele pede para as mulheres mais velhas ensinar, já para livrar essa questão do homem, né? Ensinar, eu creio que é isso, mas se o irmão quiser dar uma lida. Mas parece que é voltado mais para o ensinamento mesmo, quando ele vai falar das mulheres, né? Aliás, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não mestres do bem, para que ensine, aí a parte de ensinamento, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos mancebos que sejam moderados. A linguagem sã, irrepreensível, exorta os servos a que sujeitem aos senhores. O que mais? Essa parte é mais da questão de ensinamento, né? De ensinar, mas que também não está longe da questão da repreensão. É aquilo que eu falei, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Uma repreensão também é um ensinamento, de qualquer modo, e é bom que evite realmente, é bom que, como eu falei, né? Que se for possível, que haja uma mulher ou que possa passar essa outra situação, né? Isso vai depender muito do que está acontecendo, e aí cada um é que vai julgar na hora que acontecer, porque a gente não pode realmente estabelecer assim, uma regra para essa questão de um irmão errar contra o outro. Pode acontecer também de uma irmã errar. Ali eu acho que irmão ali em Mateus 18 não está falando no sentido de masculino, eu acredito que deve estar falando, não tenho certeza, mas pode ser que está falando no sentido geral. De qualquer modo, né, se alguém errar, eu não vou. Tem que tomar todos os cuidados na hora de falar, né, com essa outra pessoa, para que você não venha perder, né, esse irmão na hora de falar. O adversário quer isso, né, quer que haja mais confusão ainda, quer que tenha mais problema, e não que seja, né, corrigido, né, que seja encontrado a paz ali para aquela ofensa, né, para aquele problema. Eu acho que os irmãos, aqui até no livro mesmo já deve falar mais alguma coisa que vai clarear um pouquinho melhor para nós. Se por outro lado, a inconsistência que você notou no andar de um irmão não é de natureza tão séria a ponto de causar sua excomunhão ou mesmo uma repreensão pública diante da igreja, porque no devido amor ao seu irmão, porque no devido amor ao seu irmão, você não vai até ele e tenta remover a contaminação que você notou, lavando seus pés, de acordo com o exemplo e ordem solene de nosso bendito Senhor e Mestre. João 13, 14. Disto falarei mais adiante. Aquilo que eu falei, né, anteriormente, ele sempre está trazendo para essa questão de não tentar expor, né, tanto assim o irmão, ou a irmã, seja lá quem for, ao público, né, à igreja, tornar isso notório. Então tenta, como essa questão do exemplo de lavar os pés, né, o Senhor lavou os pés, né, aos discípulos ali, sempre tinha essa questão de lavar os pés. Então é tentar resolver, é uma questão individual ali, tentar resolver. Claro que quando for com irmã, a gente buscar mais conselhos do nosso Senhor, ou de um outro irmão, ou de uma outra irmã, dependendo da situação, para que a gente não exponha ou que traga isso a um problema mais grave quando é irmã. Então, seja ela solteira, casada, nova, velha, seja lá o que for, a idade ou o estado dessa irmã, porque ela também pode errar contra nós, a gente também pode errar contra uma irmã, e aí eu acredito, o escritor não está trazendo, não sei se ele vai trazer mais adiante sobre isso, mas eu acredito que vai ter que ter prudência, muito mais cautela quando isso estiver acontecendo com o sexo feminino.
Acredito, irmãos, que se não restar mais nenhum comentário, ou dúvidas ou perguntas, já chegamos aqui ao horário, né? É um assunto bastante interessante, né? Eu pelo menos, estou aprendendo muito, e a gente pode deixar ele, né, para o próximo sábado. O que é que os irmãos pensam? E a gente pode ter uma companhia, talvez, de outros irmãos, né, mais experientes aí do que nós, e aí possa nos ajudar mais nessas questões, porque realmente não é fácil, né? Que o Senhor nos ajude a entender ainda mais. O escritor até agora não citou essa questão, né? Até bom, irmão, trazer aí essa questão do sexo feminino. Talvez mais adiante, né? Possa ser que fale, mas até agora não está falando. E aí a gente possa ter um entendimento ainda melhor acerca dessa questão, desse outro lado. Pronto, irmãos, tranquilizar que então vamos, se eu permitindo, nós vamos estar iniciando no próximo sábado, a partir desse ponto, né? Ainda naquele primeiro tópico, né? Que é se o irmão pecar contra ti, correto? Correto. Ainda está nesse primeiro tipo ainda. Beleza. Ou tá tirando a gravação, o irmão Isaac pode estar agradecendo. Vamos?